Olá e bem-vindos ao Cantinho da História. Conforme eu prometi, hoje eu vou falar sobre resenhas. A resenha é a segunda etapa de estudos após o fichamento. Você fichou seu texto, você tem aquele roteirinho sobre o texto. Agora é a hora de refletir criticamente sobre o autor que você leu. E como é que você faz isso? Você vai analisar esse autor tematicamente, você vai analisar criticamente, você vai analisar a estrutura do texto. Quando você resenha um texto, primeiro você analisa se o texto tem começo, meio e fim, se o autor colocou seus argumentos de maneira coerente, se ele conseguiu provar o que se propunha, como é que ele colocou seus argumentos, em que ordem eles foram colocados, se um dialoga com o outro, quer dizer, se é um texto dialético, se não é, se é um texto bem escrito ou não. Normalmente, nós pegamos textos de autores consagrados, são sempre bem escritos, mas ser bem escrito não significa que seja claro, então é importante que você, na hora de realizar a sua resenha, analise e perceba se o autor foi coerente. Depois de analisar a coerência do autor, a estrutura do texto, você vai analisar o tema, você vai analisar tematicamente esse autor. Se o tema que ele escolheu está inserido em um debate maior, com quem esse autor dialoga, quem são as referências. Você vai até a bibliografia que o autor usou e vai analisar quais desses autores ele usou para embasar os seus argumentos e quais ele está criticando, como é o diálogo temático desse autor. Posteriormente, se você analisou a estrutura, se você criticou o texto, se você realizou sua análise temática, você vai analisar as conclusões do autor, se elas são coerentes com o texto, se elas são coerentes com o andamento do tema e os debates historiográficos. Depois que você realizou toda essa análise, aí você pode escrever a sua resenha sobre o texto. Normalmente, cada professor pede um roteiro específico. Você tem a apresentação da resenha, quer dizer, você apresenta o autor, você apresenta a obra, você analisa essa obra do ponto de vista estrutural, analisa tematicamente e apresenta as suas próprias conclusões sobre o autor e o texto. Esse é o roteiro clássico. A partir daí, os professores muitas vezes pedem questões em relação ao texto. Algumas resenhas são meramente críticas e outras também são críticas e temáticas. Então, o seu professor pode pedir que você analise o texto de diferentes pontos de vista. Ele pode propor questões para que você aborde na sua resenha. Tudo isso deve ser feito de maneira científica. Então use sempre a terceira pessoa, nunca diga eu penso, ou nunca utilize a primeira pessoa ao redigir um trabalho científico. O trabalho científico tem a pretensão da neutralidade, embora nenhum de nós seja neutro. Então sempre escreva em terceira pessoa do singular ou do plural. O plural é aconselhado quando existe mais de um autor, quando o trabalho é em grupo. Mas muitos autores usam o plural como um recurso estilístico. O recomendado é que você use terceira pessoa do singular e escreva seu texto da maneira mais neutra possível. Porque quando no meio científico pedimos para criticar um texto, não se trata de falar mal do texto, encontrar defeitos ou avacalhar com o texto, como seria no meio civil. No meio intelectual,
no meio científico, criticar significa dimensionar adequadamente esse texto em seu período temporal, significa dimensionar adequadamente esse texto de um ponto de vista científico, ver se ele atende aos critérios de elaboração de um texto científico, ver se ele é coerente, ver se é um texto bem escrito ou não. O intelectual não deveria falar mal de outro intelectual. Quando a crítica se faz, a crítica deveria ser dentro de parâmetros científicos apenas e não ideológicos. Mas é claro que nem sempre isso acontece. O intelectual é um ser humano como outro qualquer e divergências, ódios acadêmicos estão aí, todos nós conhecemos. Mas se você é aluno e está fazendo uma resenha, o seu linguajar, a sua abordagem deve ser o mais neutro possível. Gostando ou não gostando do autor, é importante que você se atenha ao que está no texto, que você vá além apenas na hora de situar esse autor em uma determinada escola de pensamento, que você faça uma pesquisa suplementar mostrando quem é esse autor no meio intelectual. Nesse ponto é que entra o diálogo e as referências. Quem é o interlocutor, com quem esse autor dialoga, qual é a importância desse autor no debate historiográfico. Por que ler esse autor é importante? Tudo isso você coloca na resenha, tudo isso você argumenta de maneira coerente, linear e neutra. Por que eu estou chamando tanto a atenção para a neutralidade? É comum, quando a gente é estudante de graduação, que existam amores e ódios em relação a determinados autores. Isso muitas vezes transparece na hora de tratar dos autores nos trabalhos. E não deveria, porque o autor e sua obra, em certa medida, devem ser tratados apenas no que se refere ao texto escrito. Qualquer posição pessoal sua como aluno ou do autor como cidadão devem ser deixadas de lado na hora da elaboração da resenha. Por isso a minha insistência no fator neutralidade. Então, recapitulando, você leu o texto várias vezes, preparou seu fichamento, foi pedida uma resenha, as etapas a realizar são exatamente essas. Analise criticamente o texto, se ele tem estrutura, se ele cumpre o que se propõe, se os argumentos do autor são claros, se tudo está de acordo com o que foi proposto. Analise tematicamente, onde ele se insere no debate historiográfico, quais são suas referências, quais são seus diálogos, e finalmente conclua com uma avaliação se o autor cumpriu o que se propôs e se as conclusões dele são pertinentes. É aí que entra a sua interação com o texto, se você entendeu ou não o autor e se você concorda com ele ou não. Sempre em terceira pessoa, sempre com linguagem neutra e sem envolvimento pessoal. Basicamente, não há segredo em se fazer uma boa resenha. Siga o roteiro que o seu professor indicar e, se ele não indicar, peça parâmetros. Sempre que o seu professor pedir um trabalho, ele tem que especificar os parâmetros metodológicos. Se ele não especifica, se ele manda você atender às normas da ABNT,
Você pode até procurar as normas da ABNT, mas elas não vão especificar parâmetros além da forma. E a forma é o que há de praxe. Conteúdo é o professor que deve estabelecer os parâmetros metodológicos. Se você tiver mais dúvidas sobre metodologia, pode mandar que eu respondo. Na próxima semana eu vou falar sobre projeto científico.